Vou automatizar o que você faz com o dinheiro que cai na sua conta todos os meses através desse vídeo. Porque no vídeo de hoje você vai aprender, primeiro, a diferença entre a renda ativa e passiva, depois, o papel dos ativos no seu processo de enriquecimento, isso é muito importante, depois, o papel dos passivos no seu processo de empobrecimento, toma cuidado, e por fim, a gente vai automatizar tudo isso. Ou seja, você vai saber o que você deve fazer sempre que receber o seu salário e você vai ter a clareza, sem nenhuma dúvida, com segurança de como você vai chegar no seu objetivo. Vamos começar então com a diferença entre renda ativa e renda passiva. Existe a renda ativa. A renda ativa, ela é muito simples, ela é o que vem da força do seu braço. Você vai trabalhar, você tem um salário, você tem um horário que você chega, um horário que você sai, ou você é um vendedor, você é um profissional autônomo, você trabalha. Quando você trabalha, você tem o paga, você tem o dinheirinho, você tem a grana que está na sua conta. Agora você tem a renda passiva. O que é a renda passiva? É aquela grana que não depende da força do seu braço. Então você investiu, tem dinheiro pingando todo mês na sua conta. Cara, você já não está mais trabalhando. Essa grana está entrando e você não está mais fazendo aquele esforço, não. Então são dois conceitos diferentes. Tem duas formas de você ter renda ativa e tem duas formas de você ter renda passiva. A renda ativa, ela se divide basicamente em você ser um funcionário, então você tem uma relação de trabalho com alguma empresa, ou você ser um profissional autônomo. Você é um médico, muitas vezes você é um advogado, você é um vendedor de porta a porta, você é um esteticista, você faz a unha, você é um cabeleireiro, você é um barbeiro, um autônomo. Isso aqui é a renda ativa. Agora a renda passiva se divide em você ser um empresário, então você tem um negócio, você tem produtos e serviços e você tem um time trabalhando com você, ou você ser um investidor, que você bota uma grana em algum lugar e só tem um interesse que aquilo se valorize. Ou seja, quando você é um funcionário, você trabalha para os outros, quando você é um autônomo, você trabalha para você, quando você é um empresário, os outros trabalham para você, e quando você é um investidor, o dinheiro trabalha para você. Vamos então falar dos papéis dos ativos no seu processo de enriquecimento. Essa estrutura que eu vou mostrar para vocês agora é a estrutura de entradas e saídas da sua vida financeira. Temos a renda ativa e a renda passiva. A gente tem as despesas obrigatórias, que são aquelas que você precisa gastar, é a alimentação, é a saúde, você precisa morar em algum lugar, transporte, ou você vai de ônibus, ou você vai de carro, ou você vai de Uber, você vai precisar de alguma forma, e tem aquelas que não são obrigatórias. Então você tem um restaurante, você não é obrigado a ir no restaurante, você tem um cineminha, você vai ter uns presentes, streaming, são despesas que não são obrigatórias. Então temos renda ativa e passiva, despesas obrigatórias e não obrigatórias. A gente tem os ativos aqui embaixo. Ativo é tudo aquilo que bota grana no seu bolso. Basicamente, a gente tem a reserva de emergência, a gente tem as ações aqui no Brasil, a gente tem real estate, que seriam investimentos imobiliários, a gente tem renda fixa, a gente tem investimentos internacionais, por exemplo. Isso tudo bota dinheiro no seu bolso. A gente chama isso aqui de ativo. Agora a gente tem o patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que é seu e que tem algum tipo de valor. Então a gente tem a casa própria, que tem um valor, temos o carro, a moto, temos dinheiro em espécie, às vezes tem aquele dinheiro embaixo do colchão que não deveria, mas é um dinheiro, ele vale. A gente tem um terreno, tudo isso tem alguma espécie de valor. E aí a gente tem os passivos. Os passivos têm uma relação com o patrimônio que você precisa entender. Ativo bota a grana no seu bolso, passivo tira a grana do seu bolso. O seu patrimônio, ele pode ser um passivo. Por quê? Porque ele vai tirar várias despesas. Então a gente tem a casa própria. Você vai pagar IPTU, condomínio, cartório, manutenção, financiamento, tudo isso tira dinheiro do seu bolso, não é? A gente tem carro e moto, aí você pega IPVA, gasolina, pedágio, manutenção, licenciamento, financiamento. A gente tem um dinheiro em espécie. Você acha que você não paga nada sobre isso? Você paga. Você tem inflação, porque o seu dinheiro vale cada vez menos. Tem o custo oportunidade, que você poderia fazer alguma coisa com o dinheiro. E a gente tem um terreno, que você também paga. Então ele tá lá paradão, mas você tem IPTU, cartório, manutenção, financiamento. Então o seu patrimônio te gera despesas financeiras. Só que o seu patrimônio também te gera dinheiro no seu bolso. Então o terreno, você pode botar ele para alugar de alguma forma, você pode explorar o terreno comercialmente, você pode explorar ele de uma forma agrícola, você pode construir algum imóvel. Você pode pegar o seu dinheiro em espécie e você pode deixar numa conta remunerada, você pode investir em renda fixa, você pode investir em algum lugar. O seu carro ou moto, você pode usar para ganhar dinheiro como motorista de aplicativo, você pode de alguma forma cobrar para transportar alguém de uma forma privada, você pode fazer delivery de mercadorias, você pode fazer dinheiro com ele, você pode até alugar o seu veículo. Agora a casa própria, você também pode alugar ela e você deixar de morar ela e dar um outro jeito de morar. Você pode subalugar os seus cômodos, quando você vai viajar você pode fazer um Airbnb, você pode transformar isso numa loja, você pode usar esse espaço como salão de eventos. Então o seu patrimônio, ele pode te gerar grana, mas ele também pode te tirar grana. É muito importante que você entenda esse conceito. Patrimônio gera ativo ou passivo ou os dois. Agora, qual que é o papel dos ativos no seu processo de enriquecimento e qual que é o papel dos passivos no seu processo de empobrecimento? Tem 5 tipos de mentalidades, eu preciso que você entenda isso. Ah, Thiago, você fala de mentalidade? Sim, é importante você entender isso, porque antes de você tomar uma decisão, vem o que está dentro da sua cabeça. Então, vamos falar sobre o que está dentro da sua cabeça. Tem 5 mentalidades diferentes. Primeiro, a mentalidade, eu vou chamar de pobre, entre aspas, né? Qual que é essa mentalidade? Eu pego a minha renda e gasto tudo em despesa obrigatória. Então, eu falo assim, não sobra nada, nunca vai sobrar nada na minha vida, só pego o que eu ganho, eu gasto tudo que eu preciso para sobreviver, não sobra nem R$1 para eu comprar uma bolacha, sei lá. Você tem um outro tipo de mentalidade, que a gente chama de mentalidade pobre premium, que é a mentalidade de eu pego a minha grana, eu gasto aqui com o que eu preciso, mas eu também deixo um dinheirinho para gastar em coisas que eu não necessariamente preciso, mas eu gostaria. Então, eu quero um pouquinho de lazer com a minha família, eu deixo aqui uns R$50 para eu poder fazer um negocinho legal aqui, para eu ter um momento bacana aqui com os meus filhos, tá? Então você tem essa diferença. Aí você já tem um outro tipo de mentalidade, e de novo, eu não tô falando da realidade, estou falando de mentalidade. São duas coisas diferentes. Porque a realidade
realidade é, tem gente que não consegue passar daqui. Entra grana e precisa pagar conta e não tem como sair desse lugar nem a pau. Isso é realidade. Agora, a mentalidade dela pode entender que essa é a realidade, mas ela gostaria de e acredita que em algum momento ela vai conseguir ir pro próximo passo. Então são duas coisas diferentes.